Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do grupo 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e esse é um dos vídeos mais esperados de todas as semanas para muita gente. A Série B entrou na sua reta final e entrou na reta final de forma alucinante. Por isso que os dias são contados até a gente trazer aqui o raio-x, onde os números, as estatísticas dessa edição e de toda a história, elas materializam aquilo que a gente percebe vendo os jogos dentro de campo e quando a gente vê a classificação ao final de cada rodada. A sensação de que a gente está vendo algo nunca antes visto na Série B, um equilíbrio, um ponto a ponto, uma indefinição inacreditável, toda essa sensação eu arrisco dizer que a gente vai conseguir comprovar em cada número, em cada slide aqui nesse programa. Tá? O Raio-X da Série B tornou-se esse ano um dos programas que funcionou como maior porta de entrada, Cássio, para que novas pessoas de novos estados conhecessem o 45 Minutos. A gente, como faz esse programa no formato vídeo, Cássio, a gente não tem, muitas vezes, uma interação direta, a gente não está ali na live conversando, mas eu sempre reforço que todos, e absolutamente todos os comentários, a gente sempre lê, a gente debate, a gente traz informações aqui para o programa, porque são comentários muito valiosos, né, Cássio? Sobretudo porque estabelecemos essa relação. Pará, Paraná, Santa Catarina, tá? Goiás, foram estados que abraçaram muito o consumo dessa nossa versão do Raio-X de 2025. Então, Cássio, foi um programa que eu diria até inesperado nessa temporada, ter o sucesso que está tendo e a repercussão positiva que está tendo, né? E a gente meio que, com esse programa, a gente foi fazendo um modelo diferente, porque como não tem o CRB, é o único clube do Nordeste, e que acabou não brigando tanto assim, apesar das últimos programas, Isso. mas não brigando tanto assim pelo acesso, mas não tem a abordagem maior como a gente costuma ter. Isso. Sendo de forma muito franca, como com o Náutico, com o Sport. Porque o nosso projeto, originalmente, ele é focado nos 7 maiores clubes da região do Nordeste. A gente acompanha o futebol do Nordeste como um todo, mas especificamente a gente cobre passo a passo da temporada, jogo a jogo, dos 7 maiores clubes da região. Simplesmente, né? Porque era o que dava para acompanhar tendo profundidade. Isso. Se quiser acompanhar sem profundidade, dá para acompanhar o mundo inteiro. Isso. Mas assim, como nunca foi muito nosso perfil de fugir disso aí, e não tendo nessa Série B, começa até na brincadeira que começa com a ajuda do Goiás. Isso, a gente prometeu que se o Goiás vencesse o último jogo... E ajudou tanto o Sport quanto o Ceará no final. A gente faria o raio-x da Série B ao longo de toda a temporada 2025 e estamos cumprindo. E a gente começou no começo na brincadeira, estão pagando promessa, é importante pagar promessa. Aí pagando promessa, adiantou de nada pagar promessa. E nem pro Goiás, nem pro Goiás até agora. Então só que a resposta que o Fred falou, a resposta inicial foi muito boa. E foi importante porque, repito, a gente acabou fazendo um programa que acho que dificilmente esse programa será igual em 26. Ele vai ter toda essa cara, mas em algum momento vai ter o bloco do Sport. Possivelmente o bloco do Fortaleza. Mas vai talvez o bloco do Vitória. Talvez o bloco do Vitória. O bloco do Náutico. O bloco do Náutico, certamente. Que já tá 100%. Isso. O Sport falta 0,19 aí. Por cento. Então, que é uma coisa que a gente não faz aqui. Mas, por exemplo, querendo ou não, a gente fez o bloco do Remo. Sim. O Remo ganhou um bloco que entrou no feed. Então, que meio que foi que a gente fez esse teste. E a partir disso, a resposta do público, que eu faço com o Fred, Atos grava, Atos não tá, a galera pergunta sem Atos, sem like, só para deixar registrado. Atos vai continuar gravando com a gente, é porque a gente tá num período de testes, a gente não tá nem um mês aqui no estúdio. Isso. Então a gente acaba não tendo ainda para jogar Atos na tela, porque Atos participa Esse mais dessa plano forma. da gente era semana passada, mas vocês perceberam que na semana passada a gente passou a enfrentar um problema de áudio.
tá? Que eu espero que agora esteja Que a resolvido galera esteja escutando tudo direitinho. e que vocês estejam nos ouvindo perfeitamente, como na primeira semana, tá? Que, inclusive, é um ótimo exemplo de o porquê do início de testes. Assim, Exatamente. o áudio, que era para ser uma coisa básica, acabou não funcionando tão Começou bem e depois acabou tendo problemas nas mudanças de plataformas, de equipamentos que a gente usa, tá? Mas identificamos o problema, esperamos ter resolvido. E foi por isso que a gente adiou, por exemplo, o teste de ter o convidado de casa, né? Porque isso vai ter, isso não tá. Pode ficar tranquilo que é algo que a gente, quando fez essa sala aqui, não era para ficar só eu e Fred o resto da vida aqui, não. E ainda seguimos também, Cássio, com a missão de tentar trazer Atos para cá. É. É uma missão mais complicada, mas no mínimo na tela ele cabe. Então é isso. Então a Série B acabou virando algo muito legal nessas últimas semanas, mas o que colaborou também, até para voltar aqui jogando a boia, se fosse Celso aqui jogando a boia, é que tá sendo uma Série B insana. Então, no fim das contas, tá legal de debater. Demais. Que poderia ser também, o G4 tá lá e tá contagem regressiva para dar o acesso aos 4. Isso. Não é o caso. Muito, muito pelo contrário. A gente colocou o Coritiba, subiu. Não sei se subiu. Assim. Vamos começar os trabalhos, tá? E eu vou começar mostrando a nossa thumb da edição passada e a nossa primeira tela da edição passada. A reta final mais indefinida da história. E na nossa primeira tela, a Série B mais achatada, equilibrada e insana de todos os tempos. Veio a 33ª rodada e a gente tem que aumentar o peso de cada adjetivo, porque ficou ainda mais achatada, ainda mais equilibrada, ainda mais insana e completamente indefinida em um cenário nunca antes visto, tá? E é o que diz isso aqui, Cássio. Nunca nós vimos nada parecido na história, tá? Eu até, quando eu paro para produzir esses programas, essas edições do Raio X, Cássio, eu sempre penso em qual a primeira abordagem. Porque é sempre legal abrir com um conteúdo mais forte. E dessa vez eu tinha pelo menos 3 caminhos para seguir. O primeiro, a entrada do Remo no G4 depois de tantas e tantas e tantas rodadas, muitas delas em quinto, muitas delas em quinto, com 0 ponto de distância para o quarto, depois afundou e agora volta nessa arrancada espetacular com o Guto Ferreira. E para você ver como o detalhezinho de estar ou não estar, o Remo, como o Fred falou, passou inúmeras rodadas em quinto lugar com 0. Ele agora está em quarto com 0. Com 0 de distância. Mas é um gol de diferença para o Novo Horizontino. Mas, ou seja, é outro mundo. É outro mundo. Era um dos caminhos que a gente poderia abrir aqui hoje. O outro caminho, e é o que eu mais estou mergulhado nesse momento, estou sem conseguir explicar como aconteceu, é a absoluta implosão do Goiás. Tá? Eu vi de forma sem acreditar os rumos da partida Goiás e Chape, estreia de Carille no comando do Goiás. O Goiás perde em casa por 3-1 para a Chape. Eram 2 caminhos naturais, mas esse achatamento, Cássio, essa exceção histórica, para mim, ela se sobrepôs a 2 pautas tão fortes como o Remo no G4 e o Goiás fora do G4. E eu não vi outra forma de abrir o programa que não seja comprovar essa tese. Tá? Já começar comprovando essa tese. E eu começo comprovando essa tese pelo começo, Cássio. O Curitiba, você já citou aqui, não só ele é o líder com a menor pontuação da história, porque ele tem 57 pontos, tá? O pior líder até então foi o Santos do ano passado, que tinha 59 nesse momento, tá? O Santos foi um líder extremamente questionado, um trabalho horroroso de Carille, né? Curiosamente, apesar de ter sido a menor pontuação até então, conseguiu ainda ser campeão por antecipação. Sim. No fim das contas, ganhou o título e demitiu o treinador. Exatamente, Cássio. Mas tem algo além, tá? Tem algo além nesse Curitiba. Ele não só é o pior líder em desempenho e pontuação da história,
mas a palavra que eu destaco aqui, ele é um líder vulnerável. E eu atentei, Cássio, para isso no domingo, quando acabou o Atletiba, no Couto Pereira, a torcida do Coritiba começou a cantar para a torcida do Atlético Paranaense, segunda divisão, né? A torcida cantando, segunda divisão. Eu olhei assim e disse, veja, eu não sei se eu cantaria não, viu, Cássio? Porque, primeiro, a situação do Atlético ficou mais difícil? Ficou. Mas a situação do Coritiba, ela não é a mais confortável no primeiro corte matemático. A gente vai trazer aqui duas linhas, uma que vai aumentar a tensão em relação ao torcedor Coritiba e outra que suaviza um pouco, tá? Eu vou começar aqui, Cássio. Isso eu trouxe na rodada passada, tá? Nesses slides eu estou destacando um pouco porque o agravamento ele é inacreditável. Na da rodada passada a gente trouxe essa tela. 5 pontos separavam Coritiba do 5º lugar ao fim da 32ª rodada. E a diferença média era de 11,6. Tá? 5 pontos, a diferença média era de 11,6. Olha o que aconteceu agora, Cássio. São apenas 3 pontos separando o Coritiba do Novo Horizontino. A distância para o 5º, ela é quase 4 vezes menor do que a média. Cássio, a média, tá? Ela continua de 11,6 na 33ª rodada e é de 3. O desespero só não é maior porque, na prática, a Tem uma vitória. A diferença é de 4. Tem uma vitória a mais. De 4 pontos. Isso. Porque ele tem 3 pontos, mas o 5º lugar, o Novo Horizontino... Ele está protegido por uma rodada. Ele está protegido por uma rodada. O Coritiba, mesmo que perca na próxima rodada e tudo der errado... Pega o Volta Redonda fora. E tudo der errado, ele é, na pior das hipóteses, terceiro colocado. Esse número aqui é insano, mas esse critério, que é um critério imbatível, porque o saldo de gols é algo, ó, se o cara mete um 8-0, passa. Mas a vitória, ela é limitadora. Ela vale meio ponto. Ela vale meio ponto. Nesse caso, porque não existe cenário. Ó, se ganhar e o outro perder, não passa. Então a vitória vale meio ponto. Então, ele tem esse cogumelo verde, um app, que o Coritiba tem. O Coritiba tem um app ali. Tem. Mas tem alguns sinais da campanha do Coritiba que a gente tratou há 2 programas como subiu. Tomara que suba. Eu ainda acho que subiu. O próximo slide eu vou trazer por que eu acho que subiu. Não, primeiro que ele já está na 34ª rodada. A gente está falando da 33ª. Esse meio pontinho aí pesa muito. Não é, o detalhe, o jogo é chato, tá? Contra o Volta Redonda. Que tá muito desesperado, tá em 17º. Isso. Mas tendo justamente o contrário. Se ele vencer e a Ferroviária perder, ele entraria, no caso, sairia da zona de rebaixamento. A questão do Coritiba que me preocupa em relação à campanha do Coritiba, do que você falou das vulnerabilidades. Primeiro, a gente já está muito claro que ele simplesmente não é um mandante dominante, apesar do Couto Pereira estar sempre cheio. Mas a quantidade... não sei se a galera já se alertou. A gente não abordou muito nesse programa, não. Mas o número de gols do time. Tá lembrando a campanha, pelo menos no final das contas deu certo, do título de 85, que tinha menos gols do que jogos. O Coritiba, ele tem 34 gols, o ataque, em 33 jogos. É basicamente 1 gol por jogo. Para um líder é muito pouco. Fred, se você for olhar a tabela, o primeiro que tem menos do que isso é o outro time a ter menos do que isso é o 12º lugar. Do segundo ao 11º da Chapecoense, que tem 47, até o Avaí, que tem 41. Todo mundo, assim, é basicamente 1 gol por jogo. Ou seja, Gustavo Coutinho volta, né? Não, a questão não é essa não. A questão é que o Coritiba, que precisa ganhar, ele não tem um rendimento que tipo, ó, meu irmão... Que dê uma garantia. Sabe aquele time que fala assim, ó, pô, a defesa não tá tão bem e tal, mas pelo menos o golzinho tá garantido. O gol do Coritiba não é garantido. Cássio, a próxima tela, pra mim, é o alento. Detalhe, obviamente a defesa tá se comportando bem, porque também se não tivesse, aí não faria o menor sentido de ser líder. Né? Eu falei que eu traria uma tela extremamente preocupante e uma tela que alivia um pouco. Essa que tava agora, você considera o quê? É preocupante. Preocupante. A que alivia é aqui, Cássio. Eu considero que o Coritiba tem a melhor tabela possível nos últimos 5 jogos, ainda que só tenha 2 no Couto e 3 fora, tá?
Porque isso vai ser muito determinante. Esse achatamento todo... Vai ter muito 1-0 aí, viu? O Curitiba, ele enfrenta equipes da parte de baixo da tabela. E o CRB ali, que ainda mira alguma coisa, depende muito do que acontece na 34ª rodada. Demais. Demais. Mas vamos lá. Volta Redonda fora, CRB em casa. Paysandu rebaixado fora. Tá? Esse 99% é o quê? Depois eu chego, deixa eu seguir a lista. Paysandu rebaixado fora. Atlético em casa e Amazonas possivelmente rebaixado na última rodada fora. Quase provavelmente, mas o quê? Então, para mim, o acesso do Curitiba está nessa tela, Cássio. Eu não vejo como o Curitiba não chegar nesses níveis de pontuação. Aqui é o FMG, Cássio. 64 pontos, 99,9% de chance de acesso. 63 pontos, 99,1% de chance de acesso. 62 pontos, 95,1%. Agora entendi. Eu estava como se fosse relacionando Não, aos jogos não. Então, aqui são artes separadas, tá? Vamos trabalhar no número que nosso estatístico Thiago Minhoca sempre trabalha, de 96%, o 62% é quase isso. O 96% é quase. Ele trata como sem volta, né? Isso. Ou seja, ou deu super certo ou deu super. Com essa vitória a mais que o Curitiba tem, esse 62% é bem interessante para o Curitiba. Faltam 5 pontos, Cássio. O Curitiba pega 2 times já rebaixados. O Paysandu e, certamente, na última rodada em Manaus, o Amazonas também rebaixado. O Curitiba ele é muito melhor do que o Paysandu, ainda que tenha sido goleado em casa no primeiro turno, e muito melhor que o Amazonas. E, além disso, ele tem CRB e Atlético em casa e Volta Redonda fora. Eu não vejo, Cássio, como o Curitiba não sair daqui com 6 pontos, pelo menos, para chegar em 63. Mas tudo é questão... a ordem importa. Tudo a ordem importa. Curiosamente, o jogo do Volta Redonda, que é o primeiro, é um jogo de risco. De motivação para o Volta Redonda, com certeza. Então, absoluta. O risco está aí. Sim. Então, não vencendo esse jogo, não vencer significa um empate, por exemplo. Certo. Mas já seriam 3 jogos sem vencer numa reta final. Tá. E isso eu acho que o grupo assimila. Certo. Ou seja, o Coritiba, numa reta final, chegaria a 3. Isso, não vencendo o Volta Redonda. Se vencer o Volta Redonda, tá resolvido. Basicamente acabou o mas não vencendo o Volta Redonda, eu tô colocando empate. 3 jogos sem vencer. Ele pontuou até o 5º lugar, todo mundo tem 3 pontos. Veja, são 4 times com 54 pontos. Desses 4, quantos vencem na rodada? Na última, pouquíssimos, não, mas vamos colocar dois, pelo menos. Sim. Se 2 vencerem, ele já vai ficar... Vão encurtar 1 ponto. Vão ficar a 1 ponto do Coritiba. Sim. E os outros, se pelo menos empatarem, mantêm os 3 pontos. Eu não coloco derrota para ninguém. Isso... Aí você vai para esse jogo do CRB, que até volta para o Couto Pereira, independentemente do que o CRB vai estar brigando nesse momento, mas a pressão já vai existir no Coritiba. E essa pressão já existia em alguns momentos dessa campanha. Como você sempre lembra de Mozart brigando, dizendo que a social do Couto Pereira acha uma coisa, que começando a falar de setores da torcida. Isso só acontece... Nunca vi isso acontecer com o time que está ganhando. Só acontece quando... E por isso que eu estou dizendo que uma não vitória... no Raulino de Oliveira, Estado da Cidadania, lá de Volta Redonda, esses 3 jogos para uma reta final, ainda que o comportamento da torcida do Coritiba no Atletiba 0-0 em casa tenha sido bom, mas é porque ele jogou com uma menos uma parte. Com a mais desde os 26 minutos com a expulsão do Bruno Melo, ou seja, tá meio que você entende, mas você entende naquela tarde, naquela noite, aliás, quando o jogo começou. Clássico, prejudicando muito o arquirrival. Quando vai somando, eu acho que pode ser um problema. Não voltar sem essa vitória de Volta Redonda, eu acho que pode ser um problema razoável, viu? Apesar da tabela favorável. Eu não vejo, Cássio, como o Curitiba não chegar nesses 63 pontos, não, tá? Agora... veja, nem eu, tanto que a gente repita. A gente fez o programa... classificando o Curitiba a 2 rodadas. A gente avaliou a tabela naquela Exatamente, ocasião. foi um dos pontos que a gente levou para isso. A gente não está descobrindo a tabela agora. Então, assim, isso continua valendo. Mas... O que o programa traz é o tanto tá apertado. Veja, você só tem 3 pontos, ou 4, como a gente já diz aqui, em relação ao 5º lugar, e você engatando uma sequência sem vitórias, eu acho que fica ali, tipo,
o torcedor do Coritiba que diz pro Atlético segunda divisão, se não ganha do Volta Redonda, ele vai dizer, rapaz, o jogo virou o jogo da vida contra o CRB, por exemplo. E o CRB pode estar vivo, né? Não, só vai estar vivo se vencer nessa 33ª, né? Mas se vencer, e detalhe, o que é um agravante aí, dessas 5 equipes que o Coritiba ainda tem pela frente, a única tecnicamente capaz de nivelar um jogo com o Coritiba é o próprio CRB. É CRB Atlético Goianiense. O CRB é favorito, mas falha demais em casa. Acabou de vir um empate. Tanto em CRB e Atlético, os dois têm 48 acabou pontos. de vir um empate com a Ferroviária. É muito difícil acreditar na... Como eu falo, né? A gente tem um público aqui do CRB, falha demais nas decisões em casa. Falha demais nas decisões em casa. Isso pesa muito, tá? E aí, Cássio, passado o Curitiba, a gente entra naquele outro time que acompanhou o Curitiba a maior parte do campeonato. E aí esse está difícil de entender. O que a gente está vendo é simplesmente a maior implosão da história da Série B. Depois de 27 rodadas consecutivas, tá? 27 rodadas consecutivas no G4. 29 Se eu não ao botei todo. errado, 16 na liderança. 16 na liderança. Caramba, meu irmão. 10 como vice-líder e uma como quarto colocado. Detalhe. O segundo ali é uma oscilação. Assim, Isso, sempre. Cássio, a gente viveu o 2023 do Sport. Eu achava que aquilo ali... Se não subir, isso vai ser pior. Eu achava que aquilo ali era o pior derretimento que um time pode ter no campeonato. Mas o Goiás desse ano mostra que não. E esse quadro que a gente está vendo, Cássio, essa saída do G4, ela se dá com a derrota em casa no confronto direto contra a Chapecoense, que eu também já não vou mais ficar aqui puxando o pé da Chapecoense não, tá? Porque quem ganha um jogo desse tá vivo e tá brigando e quem tá no G4 faltando 5 rodadas tá igual a todo mundo. Eu já não vou colocar mais a Chapecoense aqui como um patinho feio dessa disputa não. Agora, Cássio, olha essa estatística aqui. Resgatei uma matéria do GE, tá? De 2023. Faltavam 2 rodadas, 3 rodadas para o final do campeonato. A matéria dizia, recorde negativo. O Sport pode se tornar o time com mais rodadas no G4 da Série B a não subir. O Sport não subiu. O Sport fechou aquela Série B com 26 rodadas. Que é um absurdo completo. No G4 e não subiu. Isso, tá? E liderou pouquíssimo. O Goiás, assim, liderar 16 rodadas é beirando um turno. Nesse momento, 33ª rodada, o Goiás já quebrou esse recorde do Sport. Só falta ele não subir. O recorde está quebrado. Se ele subir, continua sendo o Sport o maior fracasso de queda de rendimento numa Série B. Mas o do Goiás, se não subir, é um fracasso muito maior. Repito, porque, primeiro, quebraria o número absoluto. Isso, já quebrou, 29 a 26. Não, só isso, ou seja, já deixa... Porque são 27 consecutivas, mas 29 no total. Ou seja, só o número consecutivo já superaria. Isso. O número absoluto é maior, mas, repito, o que é mais impactante é que o Goiás chegou a dominar o campeonato. Exatamente, olha aqui, Cássio. O Sport foi bem no campeonato. O Sport, mas no fim das contas, liderou 2 rodadas, pô. Isso. Meu irmão, olha a diferença. Olha aqui, tá aqui na tela. Rodadas no G4. 29 a 26, certo? O Sport parou com 26, o Goiás já tem 29. Rodadas consecutivas no G4. 27 a 16, tá? O Sport fez 10 consecutivas, uma fora e 16 consecutivas. Rodadas como líder, 16 a 2. Esse é o pior. O Sport ainda tem um dado que é pior. Rodadas como vice-líder, 10 a 11. Na soma, 26 a 13. O dobro. O Goiás passou o dobro de rodadas em primeiro ou segundo do que o Sport. Agora, pontuação. Esse aí recolhe. O Sport tinha 59 pontos na 33ª rodada. Hoje seria líder com 5 pontos a mais do que o Quito. O Goiás tem 52 pontos. Veja, a implosão... São 2 formas de observar. Uma,
Com esses dados aqui, a implosão do Goiás aqui não existe. O time com tudo isso aqui e aqui tá com 52 pontos. É só você olhar, não tem mais nenhuma bolinha verde, do Alviverde do Goiás não tem mais nenhuma bolinha verde. Quem passou 16 rodadas como líder, 26 sendo líder ou vice-líder, e tá com essa pontuação, isso é um fiasco. Mas a outra forma de observar é o seguinte: chegar com 59 pontos Faltando aqui 5 jogos. e não subir, aqui é uma incompetência. Mas no fim das contas até tem explicação. E a gente vinha comparando, Cássio, o Sport morreu abraçado com o Anderson e o Goiás trocou, né? Agiu, demitiu Mas aí Mancini a troca... e trouxe Carille. A né? primeira coisa que a gente falou nesse programa hoje foi a seguinte. Quando o Fred apresenta o pior líder da história, eu disse, o pior líder do Santos, que foi campeão por antecipação, mas demitiu o treinador. O treinador era esse que o Goiás escolheu, Carille. Isso. Que, assim, subiu, mas lembrando, era o Santos. Com o Santos, tu tem que voar na Série B, pô. Tá ligado? Inclusive, quem faz o Santos acha isso também. Quem faz o Santos não achou, Fred, suficiente ser só campeão da Série B. Mesmo por antecipação. E aí vai Carille, desligado depois da penúltima rodada. Vai pro Vitória. Acontece aquilo que um treinador que é para fechar a casinha leva de 8 do Flamengo. E não sei se por falta de opção, mas a escolha do Goiás, assim... Já iniciou o discurso. Não é para desespero. Não, tudo bem, mas nesse caso, se o jogo tivesse sido na Arena Condá, o jogo foi na Serrinha, pô. Tipo, o efeito imediato, ó, vai colocar, trocou, blá, 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 fumo. Assim. Fechando esse quadro, só um detalhe, Cássio. O derretimento, tá? No segundo turno, o Goiás somou 15 pontos e o Sport, no segundo turno, até a 33ª rodada, 24 pontos. Ou seja, o Goiás, no ritmo de pontuação muito abaixo, um ritmo de pontuação ridículo o segundo turno do Goiás. Foram muitos avisos e a gente foi dando esses avisos aqui, né? A gente trabalha muito com recorte de classificação. Teve um programa, 3 edições atrás, que a gente fez todos os recortes do Goiás a partir da 7ª rodada. Tirando as 7 primeiras, todos os recortes, ele não estava entre os 4. Pronto, aquilo ali é um pouco de... O último que a gente postou na passada, ele era 19º, pô. Pronto. Aí quando acontece esse resultado, é um resultado que quem tá acompanhando esse raio-x, aí, tipo, pra alguém que acompanha a Série B mais ou menos assim, pô, mas esse time era lindo, o cara fica impressionado. Continua sendo um absurdo de todo jeito. Mas é menos absurdo quando você entende que o derretimento está há semanas acontecendo. Exatamente. E aí, Cássio, no quadro do Curitiba, a gente trouxe o alento da melhor tabela possível. Aqui eu trago mais um agravante. O Goiás tem a pior tabela possível, assim como o Curitiba só tem 2 jogos em casa. Simplesmente Atlético Paranaense e Novo Horizontino. Essa derrota para Chapecoense aí do Goiás, sei não, viu? Os 3 jogos fora, Cássio. Próxima rodada para se recuperar. Criciúma no Heriberto Russi. Criciúma que tá devendo um pouquinho. Tá sofrendo também. Uma vitória nas últimas 5 rodadas, tá... Ou seja, empate contra o Avaí foi na última bola do jogo no pênalti. É clássico e teve um gol anulado um pouco antes. E não foi tratado como um tropeço ali. Não, foi até um ponto ganho. Valioso. Atenção desse... Garantiu a segunda posição. Atenção. O G4. Terceiro lugar. Segundo é a Chape. Sim, garantiu o G4. O G4, né? Com esse pontinho tava fora. Sim. Com esse pontinho tava fora. Entraria no Novo Horizontino. Atenção desse Criciúma e Goiás. É um joguinho bom, viu, pra assistir. Exatamente, tá? Mas olha a tabela do Goiás. Criciúma fora. Atlético Paranaense jogando absolutamente a decisão do ano na Serrinha. Cuiabá fora, tá? Cuiabá com um dos grandes atacantes do futebol brasileiro em grande fase, Carlos Alberto, tá? Olho nele. Atenção a esse garoto do Cuiabá, tá? 2 belos gols na última rodada. Novo Horizontino na Serrinha. Tomara que seja titular no próximo jogo. E Cássio, para decidir, Remo em Belém. Olha, esse Remo em Belém, se o Remo simplesmente continuar com esse expresso da alegria que virou sob o comando de Guto Ferreira,
pode chegar nessa última rodada, de repente, com a combinação para ser campeão. Exatamente. Vamos ver o que reserva. Agora, Cássio. Ou no mínimo, tá ali para confirmar um acesso. Veja, a chance desse jogo no Mangueirão, ou no mínimo celebrar uma recuperação. A chance de ser brando, um jogo fogo baixo, tá pequena a chance, viu? Exatamente. Agora, Cássio, queria uma reflexão sobre o Goiás, que se estende também ao Atlético Paranaense. E eu peço a você essa reflexão porque você já soltou um pouco dela quando a gente estava fazendo o pós-jogo do Sport, que é um time que vai jogar a Série B do ano que vem. E dentro dos programas que a gente faz de análise do esporte, a gente já vem algumas rodadas dizendo, é melhor torcer para subir Goiás, é melhor torcer para subir Atlético Paranaense, para limpar da Série B do ano que vem os times com maior poder de investimento. Hélio dos Anjos, treinador que subiu o Náutico, ele esteve aqui nessa mesa, ele falou, veja, só está brigando pelo acesso equipes com um poder de investimento muito alto. Está caindo o Sport, que tem esse poder de investimento, Fortaleza, talvez Vitória. O Juventude tem um pouco menos, mas é capaz de disputar nessa condição de cima. Ficar Goiás, ficar Atlético Paranaense, transforma a Série B do ano que vem, subindo Ponte Preta, ficando América Mineiro, numa Série B muito pesada, Cássio. Tá? Talvez sem um super protagonista dos gigantes nacionais, mas ao mesmo tempo com grandes times, grandes clubes com capacidade de orçamento. Mas você, no programa que a gente fez do esporte, você já trouxe o argumento que a permanência por mais um ano do Goiás também vai mudando a própria condição desse clube dentro da Série B, né, Cássio? Para clubes como... Assim, você conta nos dedos, assim, na segunda divisão atual. Goiás, Coritiba e Atlético Paranaense. Tem outros que têm acessos, assim, recorrentes. O Atlético Goianiense, Avaí, o Criciúma, a própria Chapecoense. Mas esses três que eu citei são clubes que têm mais presença na primeira divisão do que fora dela. A história de Coritiba, muito mais. A história de Coritiba, Goiás e Atlético Paranaense, sendo Coritiba e Atlético Paranaense campeões da primeira divisão. O Goiás, que já foi terceiro colocado nos pontos corridos e semifinalista no modelo anterior, em 96 e terceiro lugar em 2005. Fora a vice da Sul-Americana, vice da Copa do Brasil, enfim, o maior clube do Centro-Oeste. Esses clubes têm mais presença na primeira divisão do que não vou nem na terceira, porque não tem, né? Na verdade, não é nem fora da primeira, é na segunda, não existe nem o terceiro nível. O cálculo aí não é feito, a segunda divisão, ou seja, a segunda divisão nunca é participação. A segunda divisão sempre é obrigação de acesso. O não acesso para esses três clubes é um novo rebaixamento. O Goiás já está indo para um outro rebaixamento. O Atlético Paranaense, quando... até 95 o Coritiba era maior do que o Atlético, embora naquele ano tenha subido o Atlético como campeão, o Coritiba como vice, mas assim, os melhores resultados eram todos do Coritiba. E dali pra frente, aí vai criar Arena Baixada, aquela coisa toda, campeão brasileiro, vice da Libertadores, campeão da Sul-Americana. E nunca teve, primeiro, um tempo gigantesco na primeira divisão e nunca ficou mais do que um ano fora dela. Sim. A última vez caiu em 2000 e jogou 2012, caiu em 2011, joga 2012, subiu. O ano seguinte, para ver o Atlético jogou a segunda divisão em 2012. Em 2013, o time foi terceiro lugar nos pontos corridos e vice-campeão da Copa do Brasil. Por quê? já na volta. Já na volta. Então, o segundo ano, de fora da primeira divisão, o Goiás já seria o terceiro, é uma mudança de receita muito pesada. O Atlético Paranaense comprou um jogador por 30 milhões esse ano. Não sei se consegue, talvez consiga, porque juntou tanto dinheiro também. Mas um segundo ano de segunda divisão, porque nesse ano o Atlético não comprou 30 milhões com a cota que ele está da Série B, não. Ele conseguiu comprar esse jogador pelo lastro que ele conseguiu desses últimos anos. Só que um segundo ano, onde a receita de televisão, que era 80, 90 milhões, vira 12, 13 milhões. Aí no primeiro ano você aguenta com o lastro. O segundo ano, o lastro queimou muito do primeiro ano. Então eu não sei se foi uma negociação, tem outras. Um jogador de 30 milhões se vai chegar ano que vem. Comprometer, detalhe, pode chegar e comprometer, enfim. E se chegar e se comprometer, parabéns aí, porque tá muito bem de caixa. No caso do Goiás, apesar de
tudo de toda a receita que tem pelo Goiás de ser. A Hélio dos Anjos, inclusive, falou aqui na entrevista pra gente, ele deixou o tanto da admiração. E até falou Ailé Pinheiro, que a gente chama de Sim. Serrinha, ele gosta de chamar pelo nome É. do dirigente do Goiás. O Goiás que chegou a vender Michael pro Flamengo por 32 milhões de reais. Assim, isso quando a maior negociação do Nordeste era 15 milhões. O Goiás já vendeu jogador por 30. É um outro nível. O Coritiba é a mesma coisa. O Coritiba quer SAF. Uma SAF milionária e que está indo para um segundo ano de Série B. Ou seja, lembra que... Ei, Tricó, a galera nunca tinha visto isso xingando a SAF, né? Então, para esses clubes, e no caso você está se referindo, e aí aqui a pauta é sobretudo o Goiás, porque é o único que... o Atlético está ameaçado também, o Coritiba tem algum risco, mas o Goiás, nesse momento, o processo de baixa está bem estabelecido ali. Isso. Tem mais pontos do que o Atlético, mas o momento é muito diferente. diferente. É muito diferente. E a tabela é muito pior. Para quem está vindo da Série B, e a gente avaliando, como a gente já explicou aqui no começo do vídeo, pode até ser o Juventude, mas a gente fala sobretudo na ótica do Sport, provavelmente do Fortaleza e talvez do Vitória. Vendo da ótica desses três, o melhor é que o Goiás suba. Que o Atlético Paranaense suba, que o Coritiba suba. Mas aí, ó, não aconteceu. E agora? Vai ser um concorrente ano que vem. Mas talvez seja um concorrente fragilizado. E isso acontece, inclusive, quando você olha para o próprio umbigo. O Sport do terceiro ano, embora tenha subido no terceiro ano, porque de vez em quando tem as situações, sim, mas o Sport do terceiro ano é um esporte com caixa menor. É quando começa a comprar jogador por 4 milhões e você fala, como é que está gastando com o quê? É o dinheiro da liga antecipando, começa a comprometer o futuro para fazer aquelas situações. Você está fragilizado. E vira uma bola de neve. Aí eu volto lá para o começo dos pontos corridos. O Sport chegou a passar 11 anos na primeira divisão. De 90, foi campeão da Série B em 90, na final com o Atlético Paranaense. Aí foi de 91 até 2001, caiu. No segundo ano, 2002, que estava com todo aquele lastro, fez a melhor campanha. Era o grande time da... A melhor campanha, na verdade, foi do Criciúma. Fez a segunda melhor campanha, era muito favorito. Num joguinho que era mata-mata, perdeu para o Paulista de Jundiaí, que na época se chamava só Jundiaí, mas era o Paulista de Jundiaí. Empatou fora e perdeu em casa. Exatamente, empatou fora e perdeu em casa. Tinha tudo para subir ali já naquele... Não subiu. Aí, aquilo ali virou 2002, 2003, 2004, 2005, foi subir só em 2006. Porque vira uma âncora, meu irmão. O dinheiro tá em cima, o dinheiro tá na primeira divisão. Não tem como fazer circular o dinheiro na segunda divisão. Você pode ter o lastro que o Atlético Paranaense mostrou que tem, mas mesmo o Atlético talvez sofra. O Coritiba tá sofrendo. Se não fosse a SAF, o Goiás vai sofrer. Mais. E o Goiás vai sofrer. Já poderia estar sofrendo esse ano. Porque, querendo ou não, é o segundo ano. Mas o terceiro... Eu acho que até já sofreu esse ano. Não fez o padrão de investimento que o Atlético Paranaense fez. E nem pode, né? Não tem condição de fazer isso. Aí numa dessa, aí você passa mais tempo, ele começa a equilibrar com os rivais, coisa que o Goiás nunca teve. Ó. O Vila Nova está se estabelecendo, o Atlético Goianiense está ali e o Goiás não está conseguindo subir, aí acaba ficando ali todo mundo ali numa horizontal. E a tabela do Goiás, muito proibitiva, tá? O Goiás vai ter que ser, assim, são 5 jogos, ele tem que dar um cavalo de pau, assim, uma mudança drástica de rumo, porque, sinceramente, para mim a tendência é de não vencer o Criciúma, tá? O que levaria a uma aproximação do Atlético Paranaense para uma decisão em que o Atlético Paranaense hoje é mais time do que o Goiás, mesmo jogando na Serrinha, tá? Onde o Goiás também não está conseguindo prevalecer. Situação muito, muito dramática do Goiás, tá? Talvez ele precise torcer para além dos seus feitos, muito contra Cuiabá, contra Novo Horizontino, contra Remo, que são adversários diretos, mas para tentar que pelo menos um desses 3 últimos jogos tenha um adversário fora do páreo. Hoje eu acho que não vai ter. Hoje eu acho que esse desenho de absoluto equilíbrio, ele tende a permanecer até o fim, tá? E agora a gente apresenta, Cássio, a classificação, tá? A inacreditável classificação dessa Série B. Parece um vídeo que a gente fez recentemente. As estatísticas mais insanas da história do futebol. Tá caminhando para fazer uma parte 2, viu? Aqui, Cássio, a gente tem 3 pontos apenas separando o Curitiba do Novo Horizontino. Já mostramos que isso é algo inédito na história. Nenhum ponto separando o segundo lugar do quinto, deixando o segundo, terceiro, quarto, todo mundo em risco. Agora a diferença, o segundo
tem 16 vitórias, o terceiro tem 15 e o quarto e o quinto tem 14. Isso. Todo mundo com a mesma pontuação. E o que é muito curioso é que em outros lugares esse critério é um critério brasileiro. Sim. Em alguns lugares do mundo... Não sei como resiste ainda, porque tá tudo sendo tão padronizado, né? Mas acho que para mudar agora vai ser difícil, porque... É muito estabelecido. É né? muito estabelecido. Eu acho ótimo, inclusive. Detalhe, é muito estabelecido e não mudar qual a diferença que vai fazer o campeonato ser nada, assim em relação ao campeonato italiano. É só padronização mesmo. Mas o que eu tô querendo dizer é que essa classificação que a gente tá vendo, essa ordem do G4, do segundo ao quinto, em outros países ela teria outra lógica. Teria outra lógica. Seria, na verdade, Cássio, veja só, por coincidência seria a mesma. Por causa do saldo. Tá 15, 13, 10 e 9. Mas por exemplo... Ela tá. Mas o ponto é o seguinte. Mas não teria proteção nenhuma. Nenhuma. E veja, tem gol de saldo. Se o time vencer 3-0, porque se vencer 3-0 e o outro vencer por 1-0, não muda nada. Isso. O cara vai continuar na frente pelo número de vitórias. Nesse caso, o saldo, o cara. Porque, coincidentemente, neste momento, o desenho tá aí. Mas, por exemplo, nessa rodada, a disputa pelo saldo ia ser uma maluquice. Por exemplo, no modelo atual, como o resultado não faz assim, o saldo faz diferença, era capaz de, desde já, a galera começar a pedir para os jogos serem parelhos. Isso. Aí vamos lá, Cássio. 0 ponto, 3 pontos. Aí começa a chamar muita atenção aqui também. Do segundo pro sexto, só 2 pontos. É muito pouco. É muito pouco. Ou seja, o Goiás está na briga porque ele tem muitos alvos. Do segundo pro oitavo, 4 pontos. É muito pouco. E ainda mais que o Cuiabá tem caso aberto. E aqui, Cássio, aqui já não tá tão pouco, tá? Do quarto pro oitavo, 4 pontos já é mais... dentro mas veja, da se lógica. Fosse um time... exatamente. O Cuiabá tá com 50 e o quarto lugar tá com 54. Primeiro, o Cuiabá tá no jogo. Mas saber que tem 4 times com a mesma pontuação, são 4 alvos. Veja, uma coisa é o seguinte, só tem um time, se esse time ganhou, você começa a pensar na próxima rodada. Agora é o seguinte, esse time ganhou, beleza, tem mais esse. Você tem 4 cartas. Assim, então, não é que eu acho que é muito na briga. Muito, muito, muito. Tá, veja só, os 8 aí estão completamente no jogo, tá? E aqui, Cássio, essas comprovações. Não há distância entre o segundo e o quinto. 0. A média é de 6 pontos. 6.1. Tá? Esse ponto 1 é importante porque significa que a média é ter uma vantagem superior a 2 rodadas. Exatamente. Porque se fosse 6.0... poderia estar naquela, poderia ser 2 rodadas e o cara empatar e ir pro critério. Nesse caso, gente observa, Cássio, ano a ano, nunca teve 3 pontos, nunca teve 2 pontos, nunca teve 1 ponto. O mínimo era 4, Cássio. O mínimo era 4. Tá? O mínimo 4, pô. Como é que é 0? 0. É um equilíbrio assim, minha gente. Ainda bem que ainda estou de fora, né? Ano que vem estou dentro, mas pra quem tá vivendo isso de dentro, não tem uma noite de paz, pô. Não tem. O cara vê esse raio-x, termina e começa de novo. Não tem uma noite de paz, pô. Aí, Cássio, outros cortes, tá? Segundo pro sexto, 2 pontos. A média é de 10. Ou seja, mais de 3 rodadas. A média é de 10. A gente tá em 2. O campeonato tá na 33ª rodada e a média sendo de 10 significa que, pela lógica, só lá na 36ª... Não, a média é superior a 3. Só na 37ª rodada... Teria chance de passar. Hoje o cara passa em uma rodada. E tirando 2018, que eram 4 pontos, a gente não tem 3 pontos, tá? O mais perto, a única referência é 2018, que eram 4 pontos, depois a gente já vai para 5. E são poucos anos com 5. A diferença média são 10 pontos do segundo para o sexto. E agora a distância é de 2 pontos. 2 pontos, tá? E aqui do segundo para o oitavo, Cássio, 4 pontos. A diferença média também é 10,5. Curioso, tá? Né? Ou seja, rolava um empate ali, né? Isso. E aí a gente já tem um pouquinho mais de referências próximas. A gente tem um ano com 5 pontos ali, em 2015. A gente tem algumas... Mas é o recorde. Lembra lá o começo do vídeo, o que é que eu disse? É o recorde. Veja, tem esse que você está falando, tu acabou achando que não era tão brando, mas não é brando não, pô. Ano passado estava em 10. Não, o brando que eu falei é do quarto pro oitavo, que eu acho que é o mais brando, 4 pontos. Mas eu acho que eu nem trouxe esse corte pra gente ver aqui, tá? Mas do segundo pro oitavo ainda tá... Isso aqui é só pra provar, Cássio, que tá todo mundo no jogo e aquela tese lá do começo.
A gente vai apresentar nesse programa números, dados e análises que comprovam a sensação de que nunca ninguém viu nem viveu isso antes. Está mais do que provado, tá? O Brasil nunca viu uma Série B como essa. O Brasil nunca viu nada parecido, tá? E até porque é difícil de ver, né, Cássio? Cássio, todo o programa reclama que é escondido no Disney Premium. Fefux. Ano que vem eu vou estar ligado, viu? Fique tranquilo que ano que vem o Play vai rolar, fique tranquilo. Exatamente. A única coisa, vamos baixar esse negocinho, só isso. Cássio, o Remo... Já tô torcendo. O Remo... Tu ficou aquele teu Remo Atlético Paranaense. Torci pro Remo sem querer. Não, mas nesse caso, quando a história é bonita assim, tem hora que o cara abraça. Nesse Exatamente. Caso, já... Cássio. E eu acho que Gutinho que tava pisando a volta por cima, assim. O tanto de treinador que a gente olha que não perde mercado. Eu disse, pô, deixa o Gutinho manter o 24 rodadas, Cássio, depois. 24. Várias delas bastavam um ponto e não perdia em casa. Você perdeu a conta desde a 9ª rodada. E agora, com a sequência de 5 vitórias consecutivas. São os 5 jogos com Guto. Isso. Remo, 4 para CRB 2, Operário 0, Remo 1, Remo 2, Atlético Paranaense 1. Esse jogo foi a chave de será tudo. Será que Antônio o Oliveira... Super clássico contra... Pensa assim... A base que eu deixei começou a dar Deve certo. estar pensando nisso aí, ó. Tá vendo que eu ia subir? Tá vendo que ia subir? Tava amadurecendo. É capaz dele pensar desse jeito. Quando subir, ele vai dizer. Se subir, ele vai dizer, aqui, ó, subi mais um time. Não, é capaz de ir atrás, ó. Cadê o bicho? Fez parte da campanha. A gente, Cássio, ao longo dessa... Meu irmão, vencedor do troféu Marchiori, fácil. Ao longo dessas edições do Raio-X da Série B, a gente teve erros e acertos. Nas nossas projeções, no nosso acompanhamento. Você acha que foi mais acertos ou mais erros? Mais acertos, tá? Identificamos boas curvas. Agora, talvez o nosso maior erro, Cássio, tenha sido quando fechou o G4. Curitiba, Goiás, que esse filme Atlético Paranaense, eu achei que tava muito resolvido. Muito resolvido. Tava, mas como é que não se resolve? Se simplesmente um clube vence 5. Um clube vence 5 e o outro, que nem desenho animado, vai lá e corta o fio do carro do Goiás. Corrida maluca. O cara vai lá, corrida maluca, Dick Vigarista foi lá no carro do Goiás, cortou o fiozinho, o carro... Colocou piqui no cano de escape. Pronto. Explodiu. Meu irmão, veja, o rendimento do Goiás, ele, assim, a gente colocava, a gente citava que abaixa. Mas a baixa não é pré-sal, não, meu irmão. A baixa é oscilação. O Goiás simplesmente parou, desaprendeu, meu irmão. Desaprendeu. E no caso do Remo, primeiro, com Pedro Rocha virando artilheiro do campeonato, agora perdeu o goleiro, viu? Sim. Perdeu o goleiro, o segundo, o reserva tá machucado, vai ser o terceiro. Então essa parte do... Aí é um azar. Aí é um azar muito, muito grande. Mas pelo menos, assim... Volta pro Mangueirão, Cássio? Eu não voltava, não. E na Série A? Não, na Série A volta, mas nessa reta final... Porque tu falou ali, ó, naquela hora que a gente falou, Remo e Goiás no Mangueirão, eu sei que... Inclusive, a gente falou naquele dia, disse, até agora, e no fim das contas o jogo foi pro Bainão. Porque a gente falou pro Mangueirão, disse, mas a gente tinha pedido pra mudar e no fim das contas mudou mesmo. Eu voltava nunca. Se bem que ganhou do Paysandu lá dentro. Pro acesso, mas o mando foi do Paysandu. Eu sei. Mas, veja... Inclusive, Cássio, várias pessoas responderam, viu, nos comentários, que é sempre a divisão. Isso. De um lado, daquele lado. Caramba, ou seja, porque o Remo, ao mesmo tempo que alguém pode dizer, o Remo sempre fica pra TV então, mas tem o anel superior do Mangueirão, ele é muito alto. Quando o jogo tá... Não quando abre a transmissão, mas quando tá mostrando o jogo, o anel superior não aparece nem perto, assim. Aparece o campo, aquela arquibancada que é menor embaixo, e o pé direito do anel superior ali pra chegar... É muito, meu irmão. Muito alto, Então, mas de toda forma é curioso que tu falou bem. E o Paysandu nunca aparece. Então, não aparece na televisão, né? Então é isso. É escolha. Né? Mas o que eu ia dizer é o seguinte: de erros e acertos, eu acho que o meu maior erro, pelo menos, pessoal, é esse. Quando formou Goiás, Curitiba, mas aí Criciúma e Atlético Paranaense, você acabou. Mas, meu irmão, veja empacota. Só. Não, mas eu vou defender você. Vou defender meu amigo Fred. Porra, tava com Antônio Oliveira, o buraco tava enorme, o time... Chegou a estar 12º, pô.
O tanto que ficou de pé. Exatamente. Batia quinto, aqui virou 12º já na reta final do campeonato. E só entrou no G4, detalhe, só entrou no G4 extremamente achatado como. Detalhe. Tinha que estar achatado como tá. Os planetas se alinharam com o Remo aqui, ó. O G4 bem achatado e 5 vitórias consecutivas, pô. Incluindo resultados importantes, pô, como o do Atlético Paranaense e o clássico, né, contra o Paysandu, com um gol de falta na última bola do jogo. No camisa 33. Do camisa 33. Os roteiros, assim... O jogo do Atlético Paranaense foi um dos melhores jogos dessa Série B. Nesse momento, o roteiro do Remo beira a crueldade se não subir. Porque, assim, a montanha-russa, essa campanha... Detalhe, se fosse a montanha-russa, era boa, viu? Era. A subida agora tá grande, viu? A subida tá grande. Cássio. Remo que não joga em primeira divisão desde o ano 2000, quando fez 2 jogos na fase final do Módulo Verde e se considerar o campeonato todo desde 1994. É muito tempo. É muito tempo. Muito tempo. Cássio, reta final a gente já traz o visual mais bonito dos últimos 5 jogos, tá? A gente tem aqui classificação, número de vitórias, saldo de gols, tá? E aí os últimos 5 jogos de cada equipe. Eu destaco primeiro o seguinte: Curitiba, só 2 jogos em casa. Remo, só 2 jogos em casa. Goiás, só 2 jogos em casa. Chato, viu? Os outros 5 têm 3 jogos em casa. Ou seja, a chance disso aqui me aparecer ainda mais equilibrado é muito grande, tá, Cássio? Muito grande. Vamos lá. A gente já mostrou 2 tabelas aqui. A do Curitiba, que para mim é a melhor, porque enfrenta um CRB no último fio de esperança, dependendo do que acontecer nessa 34ª rodada. Mas depois é só as equipes de baixo mesmo, assim. Tá? Volta Redonda, Paysandu, Atlético e Amazonas. Curitiba tabela muito boa. E o Goiás com uma tabela horrorosa, né? Só enfrentando equipes dentro desse universo. Mas eu também vejo outras boas tabelas, tá, Cássio? Destaco o Criciúma, que tem um confronto direto, duríssimo com o Goiás agora, mas depois pega uma sequência com Ferroviária fora, Atlético Goianiense possivelmente já com a vida decidida em casa e Botafogo em casa. Esses 2 jogos seguidos ali, 36ª e 37ª, são muito bons para o Criciúma. Mas se você pega, Cássio, e considera que ele ganha só um entre Ferroviária e Goiás, e ganha aqueles 2, são 9 pontos. Vai bater nos 63, que lá, como vocês viram aquele quadro que a gente trouxe lá no Curitiba, 63 é 99,1. É a média histórica. A gente sempre fala que os 65 pontos é tratado como um acesso garantido, mas a média desde 2006, desde que a Série B virou pontos corridos, e ela sempre teve 20 clubes, a média não é de 65 pontos. Assim como na permanência na primeira divisão, não é de 45, é de 43. Exatamente. Mas fica no imaginário assim que o cara tem que bater 63 se não sobe. Então veja, Criciúma já tem um desenho aí. Eu vejo uma possibilidade muito boa do Criciúma chegar pelo menos a 63. E olha que eu estou considerando uma derrota, seja para Goiás, seja para Ferroviária. Tá? E eu acho que ele pode até passar aí com 4 pontos. Enfim, acho que o desenho do Criciúma é bom. O desenho da Chape também é bom. Tem Operário em casa, América em casa. Esse América pode se tornar um jogo mais complicado. E Atlético Goianiense na última rodada em casa, vida resolvida. Fora uma batalha, um confronto diretíssimo contra o Remo e um Volta Redonda que a gente não sabe como estará na penúltima rodada, mas talvez ainda esteja no ponto a ponto pela permanência. Olha, pela campanha atual, talvez esteja ali jogando suas últimas fichas. Você acha difícil. Eu acho difícil estar rebaixado. Salvo não vai estar. É difícil estar rebaixado. Salvo não vai estar. Tabela mediana da Chape. Tabela do Remo é chata também, viu, Cássio? Tirando a do Goiás é a pior. Eu acho que todo mundo vai pegar o Remo, deve estar achando o contrário. Cuiabá fora. Confronto direto. Chape em casa. Chato é pros outros aí, meu irmão. Confronto direto. Novo Horizontino fora. Avaí fora. E Goiás em casa. Tá? 4 confrontos diretos em 5 jogos. A gente já falou desse jogo, mas se esse jogo na última rodada estiver valendo acesso, aí é uma insanidade. Aí é banão. É banão. Totalmente. Não tem brincadeira não. Deixa o dinheiro pra depois. A COP 30 segura um pouquinho lá. E vai estar por aí, vice. Essa confusão toda no meio da COP 30.
Somente. Eu tava pensando nisso. Porque, veja só, passou pela minha cabeça. Rapaz, é melhor a gente ir pra esse jogo. Se chegar na última rodada, esse jogo for confronto direto, a turma vai Pô, sair daqui e vai pra esse jogo. Mas só se fosse no Mangueirão, Baenão, assim, pra limitação de camarote. Total. Pra entrar vai ser difícil. É confusão. Novo Horizontino, tabela boa, tá, Cássio? Botafogo em casa, América fora, Remo em casa, Goiás fora. Tão boa não. Goiás fora e CRB em acessível. casa. É acessível. Goiás a gente já passou. Atlético Paranaense eu gosto muito da tabela também, viu, Cássio? Gosto muito da tabela. A questão é que tem um latifúndiozinho, né, pra atravessar, né? Veja só, é aquela conta que a gente fez até no programa passado. Ele tem que dar um jeito De ganhar do Goiás. Não, de conseguir 100% no resto, primeiro, para ir para 62. Ganhar do Amazonas em casa, vai ganhar. Você tá tirando o Goiás. Tirando o Goiás, garantir os 100%, que seria o maior desafio a Ferroviária fora. Pô, tu tá basicamente dizendo que o Atlético só sobe se vencer 5 seguidas. Não, talvez um empate contra o Goiás. 63 está dando 99,1, Cássio. O Atlético, ele teria o desempate. Ele teria se ele empata com pontos na reta final, ele ficaria à frente. Eu acho que a conta para ele subir é 63. Tá? 63. Quem tem a maior vantagem, inclusive, é a Chapecoense, tá? Nesse cenário. 63. A bronca disso é o seguinte, para esse 63 que você está falando. Porque o Goiás já é ainda a 35ª rodada. Sim. Se ele não ganhar do Goiás, significa que 63 vai ser o teto. O teto. Uma coisa é você estar na última rodada com 63 só. Mas aí, Cássio... Outra coisa é saber que na última rodada você chega no máximo a 63. A torcida do Ceará me deve respeito eterno. Porque faltavam 7 jogos. Sim. Eu desenhei um cenário desse aqui. E eu acho que é isso, mas, tá? Mas tá mais difícil de desenhar agora porque... Mais difícil. Mais difícil. Mas eu vejo 13 pontos aqui. Eu vejo 13 pontos aqui. Se fizer menos de 12, acabou. E menos de 12 é frustrante, porque menos de 12 significa que perdeu do Goiás, mas também deixou de ganhar um dos outros jogos. 12, ele vai chegar no extremo da matemática. E o que é pior, que eu falei do Goiás, porque se for 12 perdendo do América em casa... Aí meu Deus do céu. Detalhe que já aconteceu, viu? Algumas vezes, inclusive. A pior, inclusive, foi do próprio América contra São Bernardo, né? São Bento. Rebaixado. E era só ganhar no Independência e perdeu. Aí aqui, cara, tu vai pro Cuiabá, pra arrumar os 13 aí já é muito mais difícil. Pra arrumar os 13, você pegando ainda Remo, Goiás... Mas também está em casa, né? Ele pega o Remo em casa, o Goiás em casa e Criciúma em casa. E aí depois tem que arrumar. Venceu o Amazonas de todo jeito fora e arrumar empate com o América. Esse Remo e Cuiabá na Arena Pantanal vai ser curioso. Guto era o treinador do Remo, né? Não, era o treinador do Cuiabá. Exatamente. Eu vou até voltar pro Remo, Cássio, pra gente fazer uma conta dessa de pontuação. Tá? Não tem nenhum jogo ganho, Remo. Nenhum jogo ganho. Como Atlético Paranaense, a gente bota 4 jogos ali com obrigação. O Remo não tem. Mas vamos dizer que ganha da Chape em casa. E esse Cuiabá aí? Vamos dar o mais certo aí que eu vejo. O mais fácil. Eu não respeito nada, Chape. Eu sei. Eu sei. É mais forte assim, né? É foda. Mas eu acho mais... Não dá ponto nenhum pra Chapecoense, é impressionante. É foda, é verdade mesmo. A Chapecoense vai subir, sabia? Detalhe, somou 13 dos últimos 15. Eu vou até parar de falar. Porque 13 dos últimos 15. É chato você arrumar aqui 9 pontos pro Remo, que ganhou 15 dos últimos 15. É chato, mas ao mesmo tempo o momento dá uma confiança. É muito bom, dá total. Por exemplo, outro jogo que é muito bom pro Remo, possivelmente é Goiás na última rodada, se as curvas não mudarem. Vai pegar o Goiás acabado, sem chance. Pode acontecer esse desenho. Aí você teria um Avaí sem chance, mas chatinho, não sei se já vai ter, não sei não. Com certeza já vai ter dinheiro rolando pro Avaí. Aí o Avaí é aquele time chato, porque ele tem uma qualidade técnica que com o dinheiro ele pode elevar resistência, né? Porque não sei se já começaram, viu, Cássio, as malas a rodar, mas já deveriam. Mas é comum. E até que ponto no futebol catarinense, de repente, o Avaí ali, se o Remo vem... aí tem que saber como tá o Criciúma. Criciúma e Chapecoense. Eu cheguei a pensar nisso ali no Paysandu, que enfrenta o Curitiba. É porque o Paysandu ali naquela rodada, eu acho que é fim de feira já. Total.
Então, meus amigos e minhas amigas, um cenário muito, muito, muito equilibrado, tá? Vejo aí um favoritismo claro pela tabela, pela regularidade para o Curitiba. Vejo um caminho muito factível para o Criciúma, tá? Continua sendo meus dois indicados ao acesso nesse momento, tá? A Chape, que eu tanto resisto, tem uma tabela boa. Considero plausível o Atlético Paranaense chegar aos 63. O futebol do Remo hoje é um dos dois ou um dos três melhores, somado toda a Série B, eu não estou falando do momento não, somado os momentos da Série B, o Remo ele tem qualidade técnica, precisou que Antônio Oliveira saísse, Remo chegar e Guto chegasse para colocar só as coisas no lugar, sem mágica, tá? Então, todo mundo muito no jogo. Nesse momento, Cássio, Até porque não existe mágica, o que existe é É. ilusionista. o Goiás é mais fragilizado, tá? Dos 8, Cuiabá é o que eu acredito menos. Também não acredito, é meio como a Chape para mim. Eu não acredito no Cuiabá, não acredito no Goiás. E na Chape eu prefiro não expor meu comentário, porque eu já errei. A coisa curiosa daí é que de todos esses clubes que a gente tá vendo, o único que não conseguiu acesso dos pontos corridos foi o Remo. Todo mundo aí já conseguiu Já para a tem Série acesso, A, já né? tem no modelo atual. Sim. É isso. Vamos esperar para ver o que é que essa semana nos reserva. Edição, recolhe aí. Eu esqueci do Novo Horizontino. Exatamente. O Novo Horizontino perdido ali, 2 anos batendo na trave assim, olhando para Deus e o cara dizendo que subiu. Novo Horizontino, peço desculpas, esqueci de ver o escudo do Novo Horizontino. Pensei que fosse o Santos. Novo Horizontino de Anderson Moreira. Vai quebrar a escrita? Acho difícil. É isso, tá? Nos encontramos ao final da 34ª rodada. Algo me diz que isso aqui vai embaralhar ainda mais. Não, loucura é se na próxima rodada, com a tabela do jeito que tá, simplesmente não acontecer nada. Assim, a gente voltar e ela tá rigorosamente... Eu acho que a gente vai ter aí na próxima rodada... A essa altura, as mudanças virão a partir de farrapadas. Veja só. Aqui eu acho que fazem 57. Tá? Curitiba... Dando ponto pra Chape. 58 ou 60 Curitiba. Chape, 57. Criciúma, 57. Remo... Imprevisível aí. 55. Não, aí eu acho que esse jogo 55 é duro. Veja, o Cuiabá ganhou do Coritiba. Novo Horizontino, 57. Goiás, 52. Atlético Paranaense, 53. E aqui também imprevisível entre 51 Ou seja, e 52. o Remo é o mais ameaçado nessa rodada. Nessa rodada, dos 4 do G4, sim, porque... Sim, do G4. Tem um jogo mais duro, né? Tem um jogo mais duro. Mas seu Coritiba, abre o olho aí, viu? É melhor todo mundo ficar de olhos abertos ou então fechar de vez e deixar ver o que é que acontece. Deixar tá? a onda levar. 34ª rodada terminar, a gente faz aqui mais um raio-x, tá? Grande abraço a todos. Deixem aí o seu like, mandem o nosso link, indiquem a gente no seu grupo do WhatsApp, seus amigos, suas amigas, a turma aí que gosta de debater futebol, dos seus times. Se inscrevam no canal, caso você ainda não esteja inscrito, conheceu a gente a partir desse vídeo tão longo, chegou até o final, atravessou essa análise com a gente. Like, inscrição, ativar as notificações para que você não dependa do algoritmo do YouTube e para que você receba sempre mensagens avisando que tem vídeo novo do 45 Minutos no ar. Agradecemos demais, tá? Vamos conversar nos comentários, tá? A gente lê todos os comentários, estamos bem atentos a tudo que vocês estão dizendo sobre o nosso programa, tá? Valeu, galera, até a próxima. Tchau, tchau.